Boa tarde, Renata. Boa tarde, Paula. Tudo bem? Boa tarde para quem nos assiste. A gente está aqui hoje para falar. Eu vou ter o prazer de mediar um bate-papo entre a Renata, que é presidente do Instituto Iguá de Sustentabilidade, Renata Ruggiero Moraes, e a Paula Fabiani, que é diretora-presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Hoje a gente vai falar de filantropia, esse tema tão importante. E a gente vai falar também sobre a nova iniciativa do Instituto Iguá, que lançou um fundo de Venture e Philanthropy recentemente, chamado IFU. E, claro, a gente também vai falar desse momento difícil que a gente está atravessando com essa pandemia, né? E se a crise é dura, por um lado, ela mostra para a gente o quanto é importante pensar em filantropia, né? E também traz o lado trágico da questão do saneamento, mostrando que muitos milhões de brasileiros, enfim, não têm saneamento básico e nem tratamento de esgoto. Então, esses são os assuntos que a gente vai tratar aqui um pouquinho nesse bate-papo entre Renata e Paula. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, das trajetórias profissionais e também dos detalhes, porque as histórias pessoais fazem muita diferença agora nesse momento de como cada um está enfrentando, né, esse cenário turbulento que a gente está vivendo. Então, Paula, começa, fala pra gente, conta um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal também. Ok, Mariana, é um prazer estar aqui com vocês e sempre um prazer estar junto da Renata, né? Que é uma conhecida de longa data. Bom, eu sou formada em economia, fiz economia na USP, fui estudar fora e fiz uma carreira em mercado financeiro. Metade da minha carreira foi mercado financeiro. E aí, num dado momento, eu tive 3 filhos e quando eu não voltei na licença maternidade do meu filho, eu resolvi mudar de carreira e ir para o terceiro setor. E desde então eu venho atuando nessa área. Eu trabalhei no Instituto Acatu, que trabalha pelo consumo consciente, trabalhei na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, cuja causa é a primeira infância, que tinha muito a ver com o meu momento até, não é? Com 3 filhos pequenos. E depois eu fui para o IDES, onde eu estou há 8 anos, que é uma organização que não tem uma causa específica, a causa é a filantropia, é o investimento social privado, é a cultura de doação. E o que aconteceu na minha história é que, num dado momento, eu sempre tive uma inquietude, né, que eu achava que estava mais dentro de mim, mas que, segundo meus amigos de mercado financeiro, era muito evidente que eu ia fazer esse movimento em algum momento. E quando eu tive os filhos, veio essa inquietude, ela cresceu, e aí eu falei que achei que era o momento de eu contribuir mais com a sociedade brasileira e aproximar o capital do social, já que eu tinha essa experiência aí junto ao capital, né? E é mais ou menos isso. Ah, que bacana, Paula. Muito obrigada por contar um pouquinho da sua história para a gente. Renata, eu conheço a sua história, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória aqui conosco também, para quem nos assiste hoje. Legal. Bom, como a Paula falou, é sempre um prazer a gente estar junto, nossa trajetória aí vai se cruzando em vários momentos, né, Paula? E, enfim, a gente tem um tempo para falar desse tema hoje tão importante. Minha trajetória também tem uma origem parecida com a sua, Paula. Eu também sou economista de formação pela USP e comecei a trabalhar em mercado financeiro, em banco de investimento. E daí, no meu caso, acho que logo, né, no início de carreira, eu senti que faltava algo a mais e que eu tinha que colocar, né, minha energia, meu conhecimento e meu tempo para construir alguma coisa que eu tivesse né, que meu trabalho gerasse um legado social. E daí, já nesse momento, eu saí do banco e, na época, eu não sabia muito o que fazer, né? Isso há 20 anos atrás, o terceiro setor já é desafiador hoje, né? Imagina 20 anos atrás. E eu acabei, por coincidências da vida, conhecendo um grupo de jovens que estava idealizando, montando uma ONG, né? E a gente acabou montando, que foi na época o projeto LACE. LACE era de Lazer, Arte, Cultura e Educação, era um trabalho voltado para crianças, né, de 5 a 15 anos, mas a ideia era ser um projeto paralelo, né? Eu não via isso como oportunidade de eu seguir minha carreira e acabei me envolvendo super nisso, acabei dedicando quase 1 ano para estruturar, colocar o projeto de pé. E foi um projeto que foi super importante na minha história, né? Porque, de fato, foi a primeira vez que eu tive um contato profissional, estruturado com o trabalho social, né? Então, tem toda essa experiência desse lado.
E do outro lado foi uma experiência super empreendedora, né? Para quem estava ali saindo da faculdade e montar um projeto do zero, cuidando de, né, cuidar de todas as pontas aí, desde o trabalho em campo até a captação de recursos, comunicação, parte jurídica, parcerias. Então foi super marcante naquele momento. Depois acabei voltando para o mercado, setor privado, né? Trabalhei na Ideal Invest, que é um fundo de investimento que hoje é um exemplo de um negócio de impacto, mas que naquela época a gente nem conhecia, nem falava nesse termo. Depois fui trabalhar no Banco Real, quando, né, as áreas de sustentabilidade, responsabilidade social começaram a surgir nas grandes empresas. Depois passei pela Racional Engenharia. Depois também tive uma parada estratégica quando os meus filhos gêmeos nasceram. E retornando, fiquei uma época como consultora de sustentabilidade de uma iniciativa do BID. E depois fui para o Instituto Reciclar e agora estou aqui no Instituto Iguá, né, que é um instituto corporativo criado, enfim, pela Iguá Saneamento e pela IG4, acionista da Iguá, e que tem como missão contribuir para a universalização do saneamento básico. Acho que só uma coisa que para mim é fundamental, né, a Mariana comentou sobre a questão das vivências, experiências pessoais que a gente teve, né, ao longo dessa trajetória eu fui tendo clareza que eu queria trabalhar com o social, enfim, o impacto. E depois de um tempo que eu fui me dar conta que isso nasceu em mim lá na minha primeira infância, né? A minha avó, até essa semana, coincidentemente, ela fez 4 anos do falecimento dela. Ela tem uma super história de atuação filantrópica e voluntária. E eu passava minhas férias em Ribeirão Preto, que é onde ela morava. Ela era presidente de uma creche. E ela me levava para trabalhar junto, né? Então eu ficava lá brincando com as crianças, ela trabalhando. E depois eu fui me dar conta o quanto naquela época, eu com 5 anos de idade, aquilo me marcou, né? Porque eu não tinha muita consciência das diferenças, mas percebia, né? Então quanto que conviver com aquela, enfim, com aquela realidade distinta da minha, né? Me transformou internamente e isso acabou certamente direcionando a minha profissão e minha carreira hoje em dia, né? Minha trajetória. Ai, que bacana, Renata. Obrigada A gente por vai compartilhar pensando isso conosco. Legal. Obrigada, muito legal saber que, né, é uma experiência lá atrás da sua avó, enfim, faz parte da sua vida hoje, né? Exatamente. Eu falo que às vezes a gente sente as coisas lá atrás, elas ficam meio que adormecidas, mas em algum momento isso grita dentro da gente, né? Exatamente. E nós somos assim, a gente quer realmente fazer alguma coisa que seja diferente, que mude o mundo, né? Então, que bacana, obrigada. Pois é, imagina. Então, agora, Renata e Paula devidamente apresentadas, né? A gente vai entrar aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. E uma primeira questão que se impõe hoje é sobre essa crise, que a gente já comentou aqui, essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando por isso, né? E a gente realmente está tendo que se adaptar a cada dia. Paula, queria te perguntar, a gente viu o Banco Itaú fazer uma doação de 150 milhões no início da crise. Mas acho que logo eles perceberam que era uma doação pequena diante desse problema enorme que a gente está vivenciando. E diante também do lucro líquido deles, né? Era um valor pequeno. Então, eles resolveram anunciar com toda a pompa, enfim, a maior doação da história, de R$1 bilhão. É isso, né? 1 bi foi a maior doação até o momento. Eu queria saber qual que é a sua... E uma das maiores do mundo, Mariana. E uma das maiores do mundo, né? Isso é muito bacana, que bom, né? Claro que é triste vir uma crise para que um banco, uma empresa, pessoas, enfim, tomem decisões de doações tão grandes, mas que bom que com a crise as pessoas se sensibilizam para isso, porque é importante, né? É fundamental que a gente olhe para a coletividade. Então, diante disso, Paulo, eu queria te perguntar qual que é a sua visão dessa ação do Itaú e como que você está vendo esse cenário de doações de forma geral. Conta um pouquinho para a gente, assim, se a pandemia mudou a visão das empresas sobre filantropia. Eu acho que essa mudança já estava em curso, Mariana. A gente teve aí Davos recentemente, né, onde vários líderes empresariais se posicionaram em relação à questão da mudança climática e fazendo um pleito de que todas as empresas deveriam ter políticas em relação a isso. Então, já vem de antes, né? O próprio Business Roundtable, que
agrega os principais presidentes de empresas, né, os CEOs nos Estados Unidos, também colocaram um manifesto dizendo que as empresas elas têm como objetivo beneficiar a sociedade, beneficiar os seus stakeholders, né, as suas partes interessadas, e não só o acionista. Então, isso envolve todos nós, né, toda a sociedade. Eu acho que já tem aí um movimento que vinha de antes, muita gente falando que era a era das causas, né, várias marcas se posicionando em torno de causas, que eu acho que é uma coisa muito bacana, muito positiva. A gente tem empresas que são maiores que países, que têm uma influência absurda, né, no mundo. Então, eu acho que isso já vinha acontecendo e a pandemia simplesmente foi um empurrãozinho, né? Foi um empurrãozão na ação das empresas nesse sentido. O que eu acho que é interessante olhar para o Brasil é que a gente não vê as famílias, né, as grandes famílias. Quando veio a pandemia, você vê nomes como as famílias de luxo, né, Versace e outras que se colocaram, já colocaram publicamente doações expressivas, né, o próprio Bill Gates, teve até outros nomes interessantes, né, a gente vem seguindo essas notícias, o Justin Bieber anunciou uma doação, eu nem imaginava que ele era tão filantrópico, e o Jack Dorsey do Twitter também, né, fez mas a gente está falando de famílias, de pessoas, isso a gente não vê no Brasil. A gente fez uma pesquisa em 2015 que mostrou uma coisa muito importante sobre o brasileiro, ele não gosta de falar da doação, né, 86% dos brasileiros disseram que você não deve falar que doa, e eu acho que isso vem de uma herança católica, que está presente em vários países da América Latina, né? Não é um fenômeno que acontece só no Brasil. Então, se a gente não fala, as famílias não querem falar também, se posicionar, e por isso que a gente está vendo tantas empresas se colocando, mas que tem famílias por trás, né? Quando a gente fala de Itaú, a gente está falando de algumas famílias importantes que estão ali, que são os principais acionistas, né? Então, mas não é a família Setúbal, não é, né, a família Vilela que está se colocando, mas estão fazendo isso através das empresas. Mas isso não quer dizer que a doação de pessoa física não é importante no Brasil, né? O BISC, né, que é o Benchmark de Investimento Social Corporativo, apontava para um número de 2 bi apenas, né? São 350 maiores empresas do país. Quando a gente olha para esse número agora, só a doação do Itaú é 1 bi, e segundo o monitor da BCR de doações, a gente está falando de 4,8 bilhões, quase 5 bilhões de reais à disposição aí de organizações e de frentes de combate à pandemia, é mais do que o dobro, né? E desse valor, 4,2 bi é empresa, ou seja, o dobro do valor anual que eles mapeavam das 350 maiores. Então, tem um movimento muito expressivo. Se ele veio para ficar ou não, a gente ainda não sabe. Eu gosto de contar que na Índia tem uma lei, eles aprovaram uma lei poucos anos atrás, obrigando as empresas a investir 2% do seu lucro em ações socioambientais. Quem sabe agora a gente não tem um ambiente propício para ter uma lei parecida aqui no Brasil. Eu acho que é importante essa participação das empresas. Mas é importante também a gente falar de cultura de doação e as famílias começarem a se posicionar, porque senão a gente não muda a cultura, né? Tem que virar um hábito do brasileiro, a prática da doação, e isso é da pessoa física, né? De todos nós. Então, a gente tem feito campanhas, tem um movimento por uma cultura de doação, o Dia de Doar, e várias pessoas envolvidas tentando fazer com que essa prática comece a fazer parte da vida do brasileiro. Perfeito, Paula, perfeito. Tomara que isso aconteça, né? A gente precisa. Realmente, você citou aí o Bill Gates, a Melinda Gates, enfim, nos Estados Unidos essa cultura de filantropia é muito mais forte do que aqui no Brasil, mas eu acho que nunca é tarde para começar, né? Então, obrigada. Quando a gente olha para os números, aqui a gente está falando em 0,23% do nosso produto interno bruto, e lá é 1,5%, ou seja, dá para a gente crescer 7 vezes. Bastante. E tomara. Mas quem sabe a gente já não entrou nessa trajetória, né? Exato, acho que a gente precisa ser otimista, é verdade. Obrigada, Paula. Renata, vamos lá. O Instituto, o Iguá, lançou recentemente um fundo de Venture Philanthropy, chamado IPU. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho dessa iniciativa. Como que isso vai funcionar? Obrigada pela pergunta. Passou um carro aqui. Bom, é o seguinte, o IPU, contando um pouquinho da origem dessa iniciativa, né?
o IPU ele nasce num contexto, né, onde, contextualizando ele dentro do setor de saneamento, a gente tem um setor que vive, né, desafios enormes, né? Hoje a gente tem ainda 17% da população brasileira sem acesso à água, a gente tem quase metade da população brasileira sem acesso à coleta e tratamento de esgoto, né? E uma estimativa de 508 bilhões para a universalização do saneamento, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, bom, os meios que a gente tem hoje, né, com as soluções que a gente tem hoje, e com os arranjos que a gente tem hoje, a gente não consegue chegar nessa universalização tão cedo, né? Então, o que a gente vai buscar para conseguir encurtar essa jornada? E aí, a inovação é um fator super crucial, né, para que a gente consiga avançar nessa missão aí de universalização do saneamento no Brasil. Nesse sentido, que a gente entendeu que a gente precisava desenvolver dentro do ecossistema, né, um mecanismo que fomentasse o desenvolvimento de soluções inovadoras para água e saneamento, né, e que tivesse impacto socioambiental, ou seja, que a gente conseguisse chegar com essas soluções a mais gente, ou que fossem soluções mais acessíveis, né, ou que fossem soluções mais sustentáveis, enfim, um conjunto desses olhares. E quando a gente também olha quem está desenvolvendo essas soluções, são startups, são negócios de impacto, né, que muitas vezes têm boas ideias, têm potencial, mas que encontram uma série de dificuldades para avançar nessa jornada, né? Então, a gente, olhando um pouco esse ecossistema de negócios de impacto, a gente vê de um lado essas startups, né, com, enfim, ali patinando para conseguir avançar e dar o próximo passo. Do outro lado, a gente vê os grandes fundos de impacto, que são poucos ainda no Brasil, né? É um setor que vem crescendo, mas ainda assim, se a gente for pensar, ele é muito pequeno, né? Mas que também tem uma dificuldade hoje em dia. Eles sentem falta de negócios em estágio redondo, né? Maduro, ao ponto deles investirem. E no meio dessa entre um e outro, a gente não tem quase suporte dentro do ecossistema para o desenvolvimento dessas startups, ou seja, para ela sair de um ponto, né, e chegar num ponto onde ela esteja preparada para receber o investimento de um fundo de impacto. Então, a gente falou, bom, a gente sente falta de uma iniciativa nesse meio de campo, vamos fazer isso, né, ao mesmo tempo, investir nesse momento da startup, que é o famoso conhecido, né, o Vale da Morte, a gente se depara com um risco muito grande, né? Então, a chance da gente não conseguir levar adiante uma iniciativa como um fundo que nasce com essa finalidade seria grande. Então, individualmente, ninguém conseguiria fazer isso sozinho, né? O Instituto Igual, a Igual, qualquer outra empresa precisaria ter muito fôlego financeiro e apetite a risco para abraçar esse desafio sozinho, né? Não tem ninguém fazendo isso porque justamente é um momento de risco aí dos negócios. Agora, quando a gente para pensar que essa é uma causa e que existem muitas organizações que têm em comum essa causa, por que a gente não une esforços, né, une investimentos e dessa forma também a gente compartilha o risco, né, e faz isso coletivamente? Então, seleciona quem são essas melhores organizações com mais potencial para endereçar os desafios relacionados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, né, que trata de água e saneamento, que é o foco do fundo, e a gente, dessa forma, faz esse co-investimento nessas organizações coletivamente, né. Então, o IPU nasceu dessa forma, né, a gente se associar a outras organizações que complementam aí as competências para a gente gerir um fundo. Então, a gente se associou a Climate Ventures, que vai fazer um papel de coordenação geral dessa iniciativa. A gente se associou a Citaui, que vai fazer toda a parte de gestão financeira, e também a Altozini Freire, que está fazendo toda a parte de assessoria jurídica e nos ajudando com toda a estruturação desse fundo, dessa iniciativa. Então, a ideia é que a gente faça uma mobilização de recursos junto a outras organizações, empresas, organizações da sociedade civil, enfim, para levantar um volume mínimo de recursos para que a gente possa fazer investimento nessas organizações que vão ser selecionadas, né, de acordo com um conjunto de critérios e, enfim, estipulados pela governança do fundo, e elas vão receber esses recursos como financiamento, né, na lógica do capital paciente, que é o que a gente fala que é a grande característica do Venture Philanthropy, é um capital que está
tendo como foco o empreendedor, né? Então, o que ele precisa para fazer o negócio vingar. Então, é dessa forma que a gente vai financiá-lo. Se ele precisa de prazo, se ele precisa de carência, enfim, a gente vai construir isso junto com o empreendedor, né? E vai buscar um capital que tenha essa paciência, né? Que tenha essa característica de entrar num tipo de iniciativa como essa. Mas não só o capital que a gente pretende, né, apoiar o empreendedor. A gente também busca oferecer ao empreendedor toda uma aceleração, né, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento organizacional, mas muito customizada, né, olhando exatamente qual é a dor daquele negócio, o que é o ponto de acupuntura para aquela startup, né, deslanchar e poder consolidar seu modelo de negócio, enfim. E a gente daí fala desses 4 apoios, né? É o acesso a capital, acesso a conhecimento, acesso a talentos e acesso a mercado, né? Pensando que a gente tem, se a gente tiver vários co-investidores, né, apoiando essa iniciativa, colocando recursos nessa iniciativa, a gente tem acesso a um mercado muito ampliado, né? Então essa é a ideia, né? E a gente espera que com esse investimento não só em capital, mas também em todo conhecimento que a gente pretende colaborar com as startups, elas saiam de um estágio mais inicial, né, e consigam aí chegar num patamar que possam acessar recursos de outras fontes, como os fundos de impacto. O IPU, né, a iniciativa vai se chamar IPU, que quer dizer origem da água, fonte primordial da água, é um termo em origem indígena, né, Water and Sanitation Venture Philanthropy. Então, a gente está muito satisfeito de conseguir colocar de pé essa iniciativa, né? Estamos muito satisfeitos com os parceiros que estão conosco construindo junto e a gente espera realmente contribuir para esse setor, né? Para a gente conseguir encurtar essa jornada aí de 40 anos para universalizar o saneamento no Brasil. É uma bela iniciativa, né, Renata? Muito legal, vocês estão de parabéns e tem tudo para dar certo, realmente. A gente fica aqui torcendo para que, né, as empresas se interessem, queiram investir, enfim, muito bacana, parabéns. Paula, vamos voltar agora aqui um pouquinho com você. Vamos continuar falando sobre o Fundo IPU, né? A gente sabe que os dados, a Renata inclusive comentou, os dados de saneamento são medievais, né, no nosso país. Quando a gente olha para isso, dá vergonha, né? É vergonhoso. São milhões de pessoas sem acesso, a gente já falou aqui uma vez, enfim, mas, né? Milhões de pessoas, é inacreditável. E eu queria saber, eu sei que você estudou um pouquinho esse tema, Paula, queria que você comentasse essa iniciativa do Fundo IPU também, depois da Renata ter feito essa explicação para a gente. Comenta um pouquinho qual que é a sua visão em relação a isso. Acho que, em primeiro lugar, a coragem, né? Porque esse é um tema complexo. A Mariana mencionou que eu estudei porque, quando eu trabalhava em mercado financeiro, eu fiz uma avaliação da Sabesp, né? Da empresa de saneamento aqui de São Paulo. E eu fiquei muito impressionada com o imbróglio regulatório que é o setor de saneamento e os números. A gente não faz ideia a quantidade de gente que não tem acesso à água potável e não tem acesso a esgoto, né? E é uma loucura do ponto de vista de saúde, né? Nós estamos agora vivendo essa pandemia, né? O saneamento ele é básico para você ter qualidade de vida. Então, e aí vou contar uma historinha também, né? E aí comento um pouco mais sobre a iniciativa. A gente, no IDES, fizemos um trabalho no Amazonas, que era voltado para a primeira infância, né? Era um programa de capacitação de agentes comunitários para a primeira infância, e quando a gente foi fazer a avaliação de impacto, a gente identificou que as crianças tinham diarreia quinzenalmente, e ainda tinha a temporada da diarreia, que era a família inteira ficava com diarreia, tudo bem. E a vida sempre foi assim. Né? Essa era a vida deles. E lá, você não tem como passar cano para fazer um sistema de saneamento, por causa das enchentes. O rio enche, desenche, né? Não tem terra firme para você ter um sistema de saneamento. Então, como é que você faz soluções, né? E aí que eu acho que entram as startups, entram os empreendedores, entra a criatividade, entra o capital de risco, porque a gente precisa, o Brasil é um país gigante, e muitas regiões precisam de soluções inovadoras. A gente não vai chegar lá com o modelo tradicional de uma empresa de saneamento. Então, e água também, né? Tratamento de água. São soluções inovadoras e adequadas para cada região, para cada realidade. Eu acho que é maravilhoso, né? Ter aí uma iniciativa onde você dá chance para esses empreendedores experimentarem e colocarem
produtos que endereçam essas necessidades, né? Acho que essa questão da regulamentação do setor também, como é que você entra numa favela, né? Você não consegue. Tem muitas dificuldades para a gente realmente chegar a quem precisa. Mas, mais do que isso, comentar também a iniciativa do Venture Philanthropy, né? Que alia um capital filantrópico com um capital de risco, um capital de mercado financeiro, né? Eu acho que esse é o caminho. Hoje, no mundo, a gente já tem várias iniciativas, ainda é tímido o volume de recursos nessas iniciativas, mas eu acredito que é só juntando todos os setores que a gente vai achar soluções e que a gente vai conseguir endereçar problemas como a gente tem aqui no país. E mais do que nunca, né, Renata, agora, com o aumento da desigualdade, o aumento da vulnerabilidade de vários grupos, essa questão aí do acesso à água, acesso ao saneamento vai ser mais importante ainda. A gente vai ter que juntar esforços para poder dar conta dos desafios que a Covid-19 está trazendo. Sim, exato. Eu acho que é isso, juntar esforços, né? A gente tem um país continental, tamanho continental, e se a gente não juntar esforços, as coisas não acontecem. E como você disse, as soluções têm que ser personalizadas, têm que ser de acordo com as necessidades de cada região, né? Eu concordo plenamente com você, e que bom que você trouxe isso para essa conversa. E espero que possam influenciar as nossas políticas públicas, né? Esse é um desafio que está cada vez maior, mas que a gente também vai ter que enfrentar juntando aí setor privado, terceiro setor, nesse diálogo. Perfeito, perfeito, Paula. Renata, aproveitando que a gente falou do Fundo IPU, né? Eu queria saber, o Instituto ele tem outras ações também. Conta pra gente um pouco das ações, são várias, eu sei que são várias ações. Fala pra gente de outras iniciativas do Instituto, por favor. Sim, acho que só comentando que a Paula, né, falou agora recentemente, é bem isso mesmo. Acho que o setor de saneamento, como não é um setor que geralmente é mantido distante da sociedade, né? A sociedade não entende direito como funciona, alguma coisa meio pública, as pessoas não entendem. E a questão a gente fala, eu costumo falar que assim, o problema do saneamento não está nas partes, mas na costura das partes, porque realmente é um ecossistema complexo, né? Um ambiente regulatório super próprio, né? Então a gente busca no fundo não só apoiar o desenvolvimento de soluções, mas também testar arranjos, né, diferentes que a gente acredita que possam promover uma mudança sistêmica no setor e arranjos esses que possam ser replicáveis, né? E aí eu acho que vem, né, junto ao que você falou, tomara que a gente consiga influenciar a política pública, a gente também tomara, porque acho que o investimento social privado, né, ele vem e tem essa flexibilidade de poder testar modelos, né? Modelos, arranjos, e uma vez que você consegue comprovar, né, que isso pode ser um caminho para a solução, sistematizar como isso acontece, ele tem um grande potencial de inspirar e influenciar a política pública, que aí sim a gente consegue ter a escala para resolver os problemas, né, da ordem que a gente tem. Então, é essa a nossa visão também, né, que o IPU possa ter esse papel aí e que possa criar muitos frutos aí que inspirem a política pública. Agora, comentando sobre as outras iniciativas do Instituto, né, o Instituto trabalha hoje com 4 frentes, né, a gente promove acesso a saneamento, a abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto em comunidades vulneráveis, seja nas áreas urbanas ou rurais. A gente trabalha com a frente de inovação, né, ou seja, fomentando o desenvolvimento de soluções inovadoras para água e saneamento, e a principal iniciativa nessa frente de inovação é o IPU, que eu já comentei. A gente trabalha com educação, né, ou seja, como é que a gente aproxima esse tema do saneamento da sociedade, né, e daí tem um foco na educação e na conscientização de crianças e jovens. A gente acredita nesse potencial de logo no início da vida você já entender qual é a sua participação, né, dentro desse ciclo da água como um todo, do qual o saneamento faz parte, né, porque hoje em dia a gente costuma falar que a água chega na torneira e vai embora pelo vaso e as pessoas não param para pensar por onde isso vai, parece que some, né, parece que sai infinitamente na torneira e parece que some depois que vai embora da nossa casa, e não é assim, né. Então, talvez que a gente, trazendo essa visão mais sistêmica, a gente consiga conscientizar mais a sociedade.
E a quarta frente é políticas públicas que eu comentei, é como que as nossas atuações nas 3 frentes anteriores, a gente possa ter cases consolidados que possam inspirar políticas públicas. Acho que das outras iniciativas, eu queria destacar 2 delas, né? Uma que está muito ligada à frente de acesso, é uma aliança que se chama Aliança Água Mais Acesso, né? É uma aliança da qual fazem parte 15 organizações, né? Ela nasceu há 3 anos atrás pelo Instituto Coca-Cola Brasil, pela Fundação Avina e pela WTT. E ela tem como objetivo levar, né, acesso à água, saneamento para comunidades rurais em todo o Brasil. Né? Hoje já foram mais de 200 comunidades atendidas, mais de 80 mil beneficiários que tiveram acesso à água, né, que não tinham por meio dessa iniciativa, já foram mais de 11 milhões no todo investidos, né? E a gente tem um modelo muito, muito interessante, porque, novamente, é um outro exemplo de modelo coletivo para impacto social, né? A gente tem aí esse objetivo comum, que é levar saneamento para áreas rurais. A gente tem as organizações co-investidoras, né? Que é o Instituto Coca-Cola, Instituto Iguá. A gente tem as organizações de apoio. Hoje, quem faz a gestão dessa iniciativa é a Fundação Avina, né? Faz toda a gestão da operação como um todo. E a gente tem 9 organizações que são ONGs de base comunitária, que são os parceiros que fazem implementação na ponta. Então, são os parceiros que conhecem profundamente cada território onde atuam, né, que já tem o vínculo com as comunidades estabelecidas e que para se conceber esses sistemas e se implantar, eles envolvem a comunidade desde o início, né? Então, a comunidade é envolvida através da associação de moradores, enfim, cada comunidade tem a sua característica, mas é envolvida desde pensar qual vai ser o sistema que vai ser implantado lá e pensar como é que ele vai ser gerido depois. Porque existe um dado, e esse dado para mim é muito chocante também, que dos investimentos feitos em saneamento, quando se foca só a infraestrutura, 50% deles fica sucateado de 2 a 5 anos depois, se você não pensa como é que eles vão ser geridos. Isso é um mar de dinheiro, assim, dinheiro de organizações internacionais, enfim. Então, a gente está cansado, às vezes, de assumir um sistema que existe, está sucateado, e, ao mesmo tempo, ele ficou abandonado porque não tinha quem fizesse a gestão, né? Então, a gente, nessa aliança, a gente faz a implantação dos sistemas e a gente mobiliza e capacita a própria comunidade para que ela mesma possa gerir esses sistemas, né? E eles montam um sistema que é uma forma de operação que é cobrando pequenas mensalidades da população, então 7, 10 reais, e esse valor arrecadado é o valor que é necessário para fechar a conta, né? Então, para garantir a manutenção, para garantir o operador que é contratado, que tem uma função lá no dia a dia de ir até o sistema, fazer as atividades lá. Então, é um modelo que a gente acredita muito, né? Porque ele também não está olhando só a infraestrutura, está pensando nesse modelo de gestão comunitária e que é um caminho para o saneamento rural, né? Que hoje é absolutamente esquecido, né? Se torna invisível porque tem essa dificuldade de operação. E acho que uma terceira frente ainda na aliança é porque a gente também busca dar visibilidade para esse tipo de formato de gestão comunitária, inclusive para influenciar a política pública. Acho que essa é uma iniciativa bem interessante, da qual a gente já faz parte, a gente tem muito orgulho de contribuir, né, não só financeiramente, mas tecnicamente também, e com outros apoios na governança da iniciativa. E eu acho que só citar mais um outro, para não tomar muito tempo aqui na minha resposta, já tomando. Não, tudo bem, fica tranquila. A gente acabou de acabar um programa que também foi feito em parceria com a Kimberly Clark e com o Sense Lab, recentemente, que é o Banheiros Mudam Vidas, que foi o primeiro programa de aceleração para soluções voltadas para saneamento com impacto social, né? Então, a gente teve lá 87 organizações inscritas, entre startups e ONGs, né, com características diferentes, tal. Elas passaram por uma seleção, a gente chegou em 10, né? Essas 10 passaram por um processo de aceleração de 5 meses, e agora, no início do ano, final de fevereiro, eles se apresentaram, teve um pitch, né, um pitch day, um evento, para uma banca super selecionada, e 4 dessas iniciativas foram escolhidas como iniciativas de destaque, receberam um capital semente, né,
nesse caso de doação, e estão recebendo mais 6 meses de aceleração para que elas possam implementar o plano de trabalho e aí possam avançar. Então, acho que foi outra iniciativa muito bacana, onde a gente se orgulha de participar e de criar iniciativas que são coletivas, né? A gente tem muito isso no DNA do Instituto, a gente acredita que nada a gente resolve sozinho, em especial os desafios socioambientais que têm essa natureza complexa, né? Então, a gente acredita muito nesse modelo de complementar conhecimentos, complementar redes, complementar investimentos e assim a gente conseguir fazer uma mudança mais sistêmica e mais significativa. Perfeito, perfeito, Renata. E por falar em coletividade, Paula, no IDES, eu sei que vocês vêm trabalhando há muito tempo na sensibilização das empresas, das pessoas físicas, com essa questão da importância mesmo da filantropia, né? Diante disso, eu queria te perguntar se o trabalho tem se intensificado no IDES com essa pandemia, com essa crise, se você está sentindo que realmente está tendo mais aderência, já tem algum número sobre isso? Então, o IDES, algumas frentes se desintensificaram, né? Elas, na verdade, acabaram, a gente não consegue endereçar, né? A gente faz muita avaliação de impacto e parte do processo da avaliação de impacto são grupos focais com os beneficiários, pesquisas, isso a gente não está conseguindo fazer, porque não pode ter, por causa do isolamento, né? A gente teve esse impacto, teve também a parte de advocacy, a gente batalhou aí nos últimos 8 anos para ter uma lei para a criação de fundos patrimoniais, a lei foi aprovada no ano passado e a gente tem trabalhado para regulamentar essa legislação, para beneficiar o maior número de organizações possíveis, e o diálogo com o governo também, né, com as várias esferas, né, isso também não está sendo possível nesse momento, mas em compensação tem os desafios da pandemia, e a gente lançou o Fundo Emergencial para a Saúde Coronavírus Brasil. Então, assim que a gente começou o processo da quarentena, e aí vamos se preparar para ir para home office, toda essa preparação, a gente se juntou e estudou quais eram as frentes mais importantes e elegemos, né, os hospitais e também a parte de pesquisa e produção de teste como áreas imprescindíveis para o enfrentamento da pandemia. E aí criamos esse fundo junto com o Movimento Bem Maior e a plataforma B Social para poder trazer recursos e endereçar para esses hospitais filantrópicos. Aqui eu estou falando das Santas Casas e de hospitais sem fins lucrativos, não do governo, né, da sociedade civil, que estão em áreas de alta vulnerabilidade. E o fundo está sendo um sucesso, né? Nós já temos no fundo mais de 10 milhões e estamos recebendo aí, nesse momento, mais um recurso de 25 milhões, então vamos chegar a 35 milhões de reais que vão ser destinados para 10 milhões já estão, né, endereçados e a gente vai endereçar mais esses 25 para Santas Casas e hospitais filantrópicos no Brasil todo. É um desafio enorme, né? Tem tomado muita energia, né, da nossa equipe, de todos nós, porque a preocupação é grande para que a gente faça com que esse recurso chegue realmente para os mais vulneráveis, né? Que ele seja aplicado para atender e para apoiar aqueles que mais precisam. E nem todos esses hospitais são bem estruturados, né? Então, tem que ter todo um processo de seleção, questões contratuais e toda a prestação de contas, para a gente também dar segurança para o doador. Eu acho que essas são questões importantes, né? Você falou, bom, mas e aí? Com tudo isso, o que se intensificou? A gente está vendo os quase 5 bilhões de reais aí que o Brasil conseguiu levantar para colocar à disposição de organizações e de movimentos que estão atuando nessa crise. Mas a gente ainda tem algumas dúvidas, né? Ou seja, como é que essa cultura de doação, ela realmente vai mudar de patamar? As empresas, as famílias, elas estão mesmo dispostas a fazer um novo pacto com a sociedade, trazer investimentos mais significativos? A Renata mencionou toda essa importância do relacionamento com as comunidades, né? O IDES está fazendo um trabalho também importante, a gente quer aumentar o número de fundações comunitárias no Brasil, que são organizações que trazem recursos e investem em comunidades, em territórios, porque eu acho que as organizações que estão perto dos beneficiários que sabem quais são as necessidades.
e conseguem manter esse diálogo muito melhor do que os doadores que estão, às vezes, né, no que a gente chama de Faria Lima, Berrime, e eu acho que esse tipo de instituição precisa ser fortalecida, a gente precisa ter mais organizações dessa natureza aqui. Então, também estamos pensando em intensificar o trabalho nessa direção, para a gente poder realmente também equilibrar, né, dar mais sustentabilidade para as causas, criar mais fundos patrimoniais, para que as organizações possam trabalhar com uma perspectiva de médio prazo, né? Uma outra preocupação que a gente tem, e estamos aí debatendo com outros grupos no setor, são as organizações que não estão na linha de frente da pandemia. Então, como é que ficam as organizações de direitos humanos, questões ambientais? Esses temas saíram do debate. E a gente tem muita preocupação, né, de gente ter um retrocesso nessas áreas, que são muito importantes para o desenvolvimento do mundo, né, do globo. Então, estamos aí também pensando em maneiras de como a gente pode apoiar essas organizações também, que não estão se beneficiando todos esses recursos que estão vindo aí para o combate da pandemia, para a gente também não ter retrocessos importantes aqui no Brasil. Sim, tem áreas que não podem ser esquecidas, né? E realmente, quando o olhar fica muito voltado para uma coisa por conta da pandemia, pode ser que alguma área fique desassistida, já era, e fique mais desassistida, né? Então, o tema do meio ambiente sumiu na agenda, né? Outro dia eu vi uma notícia que aumentou para caramba o desmatamento da Amazônia, mas como é que você conversa sobre isso, né? Nesse ambiente? Então, realmente, a gente tem que tentar procurar olhar para tudo, né? Ter esse olhar mais globalizado e sistêmico, porque realmente nenhuma área pode ficar desassistida, né, nesse momento. Renata, falando sobre isso, você sentiu já alguma mudança no cenário agora que iniciou a captação de recursos para o fundo? Voltando um pouquinho para o fundo IPU? Uhum. Eu acho que assim, né? Bom, primeiro, acho que essa crise, né? Ela está tendo, obviamente, ela é muito triste. A gente está vivendo isso e com todos os impactos. Por outro lado, eu tenho seguido otimista de que ela vai deixar uma mudança na nossa consciência, no nosso comportamento, né? Acho que a mobilização nunca vista antes, né? Enfim, da questão da filantropia no momento agora do Covid, né? Da pandemia, acho que mostra isso. Mas também eu acho que essa crise está trazendo, né, a visibilidade de uma série de desigualdades que existem desde sempre, né, que muitas vezes não estavam, o nosso olhar seletivo não estava dando seleção a elas, né? Então agora elas estão evidentes, porque se a falta de saneamento aparentemente não afeta uma pessoa de um bairro nobre, hoje afeta diretamente. Né? Então, essa interdependência de todas essas questões está ficando muito explícita e a gente espera que a gente tenha, pós-crise, um movimento, né, que esse movimento que aconteceu na crise, pelo menos que não seja com tanta intensidade, mas que ele permaneça, né, esse engajamento da sociedade com a resolução dos problemas. Agora, uma coisa que eu queria... então, nesse sentido, respondendo a outra pergunta, né, a gente acredita que o tema da água e do saneamento está tendo destaque em função da pandemia e isso possa ajudar a gente nesse processo de mobilização de parceiros e recursos para o Fundo IPU. Por outro lado, né, eu acho que tem um dado que até para mim sempre é relevante, né, me chama a atenção, é um pouco desse comportamento. O Brasil, a gente falou aqui que não é um país com uma cultura de doação, né, estabelecida. Acho que estamos avançando nesse sentido, temos muito espaço para crescer, muito potencial. Ao mesmo tempo, né, quando a gente vive esse tipo de catástrofe, a gente tem um comportamento solidário muito grande, né, uma mobilização. Tudo que o brasileiro não tem tanta atitude solidária no dia a dia, na situação normal, né, entre aspas, quando a gente tem essas crises, a gente tem uma mobilização muito forte aqui no Brasil. Então, o que eu acho que é o desafio? É que essa mobilização não seja apenas no momento de crise, que a gente pense o que a gente tem que fazer, né, no dia a dia, né, para prevenção. Então, esse fundo, lógico, ele vai apoiar iniciativas que vão ajudar no combate imediato, porque a principal orientação para
você se proteger contra a pandemia é lavar água, né? Lavar água e sabão, né? Quando você tem 17% da população que não tem acesso à água, então você dá acesso, você está contribuindo diretamente. Mas não é só para isso, né? A gente está olhando num olhar de médio e longo prazo, né? E apoiando iniciativas que vão ter esse caráter de prevenção e de investimento em coisas muito estruturantes, né? Então a gente está otimista. O que eu acho que vai acontecer é um pouco uma mudança do perfil do investidor, né? Talvez alguns investidores que antes, numa situação de mais normalidade, né, suposta normalidade que a gente vivia até a pandemia, talvez tivessem com mais flexibilidade ou mais apetite para poder entrar num movimento desses, talvez hoje estejam menos, mas tem outros que eu acho que vão estar mais sensibilizados, né, especialmente a questão das famílias, e eu acho que tem um potencial de contribuição muito grande para o fundo nesse momento. Ah, que bom, que bom. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui e vamos falar sobre as lives. A gente está vendo muita live também de cantores, artistas, né? E todas essas lives, elas estão disponibilizando QR Codes para doações. Uma coisa interessante, né? Os artistas estão se reinventando porque foram bastante afetados, assim como outras classes também. Então, Paulo, eu queria saber o que você acha desse tipo de iniciativa agora. E a gente tem visto que realmente eles estão arrecadando muito dinheiro, alimentos. Então, como é que você vê essa iniciativa, essa reinvenção no mundo artístico? É maravilhoso esse movimento, Mariana. A gente teve para o Fundo Emergencial uma live da Ivete Sangalo. Na verdade, ela indicou várias campanhas e a nossa foi uma delas e foi uma das mais bem-sucedidas. Tivemos também um conjunto de artistas que chamam Ao Vivo pela Vida, que fizeram uma série de lives, Anitta e outros. E eu acho que o mais importante das lives não é nem a arrecadação em si, mas é a influência que esses artistas podem ter em cada brasileiro, né? Da pessoa refletir sobre o seu papel na sociedade e entender que o ato da doação ele é um ato de participação social, que a gente pode ir para a rua gritar, a gente vota, mas a gente também pode doar para uma causa, para uma organização, para um movimento que representa nossos valores, nossas crenças e aquilo que a gente quer ver transformado na sociedade, né? A gente lançou uma campanha ano passado, final do ano retrasado, na verdade, que chama Descubra Sua Causa. Porque a partir da pesquisa do Ação Brasil, a gente percebeu que o brasileiro muitas vezes não tem clareza no que ele quer mudar na nossa sociedade. E não percebe o apoio a uma organização, a uma causa, como uma maneira de fazer sua contribuição. Ele não percebe o papel das ONGs na sociedade como instituições que podem transformar temas e fazer contribuições na linha daquilo que ele acredita. Então, a gente precisa realmente reforçar o papel das organizações e também das startups e de todos aqueles atores, né, do ecossistema aí que a Renata mencionou, que fazem a diferença. E a gente precisa reforçar essa compreensão do brasileiro. Então, eu vejo de forma muito positiva ter os artistas falando sobre isso, representando esses movimentos, fazendo essas captações, eles dão confiança ao processo, né? Então, uma vez que a Ivete fala doe para essas campanhas que elas são confiáveis, as pessoas se sentem confortáveis de fazer essa doação. A questão da falta de confiança, não é um problema só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Essa desconfiança das organizações. Mas, claramente, o que a gente está vendo nessa pandemia é como a sociedade civil se mexeu rápido, criou fundos, criou movimentos, criou caminhos para poder atrair recursos e ajudar as instituições que estão na linha de frente a enfrentarem essa situação. É a gente, né? É a sociedade civil fazendo, é cada um de nós fazendo sua parte e assim a gente consegue realmente solucionar nossos problemas. E a gente doa e ainda se diverte, né? E como você falou, eles vinculam a imagem deles a uma causa tão importante, né, para todos. Fala, desculpa. Eu achei incrível, a Ivete fez de pijama a live. Eu falei, gente, imagina se eu apareço de pijama numa live. Isso aproxima, né? Tanto. Acho que as pessoas estão se aproximando mesmo. Se não é pela dor, muitas vezes, né? Se não é pelo amor, muitas vezes é pela dor. Então,
Infelizmente, a gente está se aproximando pela Pois noite. é, a gente está vivendo um momento de extremos, né? Exato, exato. Mas né, graças a Deus, enfim, as coisas estão acontecendo e a gente está tendo um olhar para o outro mais sensível, e isso é muito importante, né? Renata, você quer comentar um pouquinho das lives também? Acho que esse assunto pede, né, um comentário de todos. Todo mundo quer falar sobre isso. Me diz o que você acha dessas lives. Eu acho muito bacana todo esse movimento que está acontecendo, né? Eu queria, inclusive, parabenizar enfim, a Paula e o IDS e os parceiros, que foi a primeira, acho que não tinha nem 2 dias de pandemia, vocês já estavam, né, lançando fundo, então foi uma mobilização e essa, sabe, ação emergencial no momento, né, que pede liderança, então acho que foi super incrível. E as lives é bem isso, acho que o que a Paula falou, eu concordo totalmente, eu acho que cada um, independente do poder aquisitivo, né, eu acho que a gente tem que pensar sempre que todas as nossas ações, elas devem refletir o mundo que a gente quer construir, né? E isso parte por doação também, né? E daí quando eu falo de todas as classes sociais, é porque assim, não importa se é R$1 ou é 1 bilhão, né? Eu acho que o mundo é a soma do que cada um faz, né? Cada um de nós faz. Então, quando a gente passa para pensar nisso, isso é uma coisa que hoje norteia todas as minhas ações e decisões. Assim, isso está contribuindo para o mundo que eu sonho, que eu acredito, que eu quero, né, viver. Enfim, então eu acho que a doação é isso. A doação de R$1, de R$5 pode não mudar a diferença de quem vai receber, pode não fazer sozinha toda a diferença, mas somada, ela faz muita diferença, né? Então eu acho que esse fluxo de energia e de ação para a gente construir isso que a gente quer, e acho que as lives representam isso muito bem nesse momento, né? Eu acho muito bacana ver essa mobilização geral e de todo mundo se reinventando também, né? Porque é um movimento a gente está vivendo uma crise que é de sobrevivência, mas ela está dando uma oportunidade. Quando a gente olha sobre essa ótica, é muito legal talvez a gente, se não tivesse passando isso, a gente não estaria criando um monte de coisas novas que estão sendo pensadas e criadas, porque a gente saiu da zona de conforto, né? Então, acho que o duro é que muita gente sofre, muitas vidas estão, né? Enfim, muitas pessoas estão sendo impactadas por causa disso, mas vamos tentar olhar o que de bom o momento está nos trazendo como indivíduo, né? Com certeza, com certeza. Gente, meninas, infelizmente a gente está se encaminhando para o final, né? Passa muito rápido, ainda mais quando o bate-papo é bom, é agradável e é falando sobre o próximo, sobre esse cuidado que a gente já falou aqui com o próximo, né? Com as pessoas. Mas eu gostaria que vocês fizessem considerações finais, alguma coisa que de repente a gente não abordou nesse bate-papo. Eu acho que precisariam de outros, né? Outras conversas para a gente explorar bastante esse tema, mas foi bem bacana para dar um overview de tudo, né, desse setor de filantropia. Mas vamos começar então com a Paula, vamos voltar para a Paula aqui. Paula, faça suas considerações finais, por favor, em relação a tudo que a gente falou, alguma mensagem que você queira deixar. Bom, primeiro, um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo, foi realmente muito gostoso ouvir, eu já conhecia, né, a iniciativa do IPU, mas não em tantos detalhes, e também na atuação do Instituto Iguá. Muito bacana, parabéns a vocês. Eu acredito muito nesse poder da articulação, né? Quando a gente trabalha setor privado, terceiro setor, e também se relacionando com o governo, independente de qual é o governo, eu acho que é assim que a gente vai achar soluções. Então, essa possibilidade de criar articulações, de promover o diálogo, de envolver vários atores, eu acho que a gente só vai conseguir soluções em escala por esse caminho, né? Mas, de qualquer maneira, isso passa por relações de confiança. A gente precisa restabelecer as relações de confiança na nossa sociedade. E passa por cada um de nós, né? Como a Renata falou, né? A gente pode influenciar 2, 3 pessoas, né? Um artista pode influenciar milhares, mas a gente consegue fazer uma contribuição que às vezes é muito importante, influenciando quem está ao nosso redor. E, então, acho que essa é a mensagem, né? O que cada um está fazendo? Será que a gente não pode fazer um pouquinho mais, né? E no caso da filantropia e do Venture Philanthropy, a gente precisa ter apetite a risco para investir em coisas
que vão mudar a sociedade, né? Eu trabalhei num fundo de private equity que investe em novas empresas, né? E a gente começou como venture capital, depois mudou para private equity, mas a ideia era essa: eu vou investir em 10 empresas para uma dar certo e eu ter um retorno absurdo no meu fundo. A gente tem que fazer igual na filantropia também, a gente tem que correr riscos, porque é só assim que a gente vai achar soluções inovadoras para os problemas tão complexos que a gente tem para enfrentar e que estão ficando cada vez maiores aí com essa pandemia. E por fim, né, queria falar, gente, como é que a gente vai parar na posição 4ª do mundo em doações, né, que é o que está dizendo o relatório de uma organização americana que chama Candid, que está, né, mapeando todas as doações no mundo. O Brasil aparece como número 4, atrás dos Estados Unidos, China e Índia. Sendo que, historicamente, a gente figura na posição 74 do World Giving Index, que é o índice que mede doações no mundo. Como é que a gente vai parar do 74 por 4? Tem um potencial enorme, né, na sociedade brasileira, mas a gente precisa transformar essas doações, esse envolvimento, num ato recorrente e não num ato esporádico, que é como a sociedade brasileira se comporta. Ou seja, a gente tem um desastre, como teve Mariana, Brumadinho, e as enchentes e vários outros momentos que o brasileiro se mobiliza, mas ele não faz isso de uma forma recorrente, de uma forma estratégica, ou seja, realmente buscando a transformação e resolver os problemas, né? E não só aliviar um sofrimento imediato ou diante de uma catástrofe. Então, fica aí essa provocação, né? Como é que a gente vai do 74 por 4? Será que a gente não poderia já estar no 30, né? Nesse índice de solidariedade mundial? Eu acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar. E agradecer vocês aí pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Paula. E é uma excelente provocação mesmo, né? Acho que isso tem que entrar na nossa cultura. Ainda não é cultural, mas eu creio que uma situação como essa que a gente está vivendo vai trazer isso para a nossa cultura. E aos pouquinhos a gente vai começar a ser um povo mais solidário, mas de forma recorrente, como você está dizendo. Muito bacana essa provocação. Todos que nos assistem, né, fica aí incomodado para que cada um faça a sua parte e a gente consiga atingir, né, números expressivos e mude de posição nesse ranking, né? Que a gente venha para 30, para 30ª, é isso mesmo. Obrigada, Paula. Renata, suas considerações finais, por favor. Eu acho que é bem isso que a gente conversa. Bom, primeiro, falar que tá uma delícia, eu por mim ficaria mais horas aqui conversando. Mas eu acho que é bem isso mesmo, eu acho que a gente tem um desafio e uma oportunidade pela frente, né? Eu acho que o desafio eu acho que a gente tem muita coisa e gente e organizações fazendo coisas legais aqui no Brasil. O que eu sinto que a gente falta ainda é uma integração e coordenação mais estratégica de todas essas várias frentes que acontecem, né? Então, eu acho que para a gente ter realmente avanços significativos, eu acho que a gente como setor, né? Assim, como um setor que trabalha com impacto, requer esse que é um desafio, né? E acho que a oportunidade é isso, como é que a gente vê nesse momento, e a gente tem esse salto, eu nem sabia desse número, dessa mudança, né, posição 75 para 4ª, e, enfim, é uma oportunidade para a gente trazer isso, que está nas nossas mãos, e daí eu acho que é bem essa lógica, assim, eu sempre costumo pensar que está nas nossas mãos, assim, desde o grande doador até o pequeno, né, e é muito bacana quando a gente... e daí falo por mim mesmo, né, contribuo para algumas causas, tal, mas é tão legal quando você sente, isso passa a fazer parte da tua vida e você sente muito mais coerência com você mesmo, né, nas coisas que você pensa que você quer e que você faz, né, então é o convite para a gente manter esse comportamento pós-pandemia, não esquecer, né, tudo que a gente viveu e atuar mais com um olhar mais de longo prazo mesmo em ações mais preventivas. Mas sempre olhando com o olhar da oportunidade, né? Isso a gente sempre fala, a gente fala assim, bom, o desafio de saneamento é enorme, né? Atuar nesse setor, desde da própria Iguá, né? Investir nesse setor já é um grande desafio, né? Ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade e olhar para ele também com o olhar do impacto é a mesma coisa, é um grande números horríveis, medievais, ao mesmo tempo, olha tudo que a gente ainda tem para fazer que, né?
é um convite, né? Então, acho que a gente sempre tem esse olhar das situações e do que a gente, das experiências que a gente vive como oportunidade. Perfeito, perfeito, Renata. Perfeito, Paula. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui hoje com a gente, compartilhando um pouquinho das experiências profissionais e pessoais. Parabéns por conseguirem, né, associarem trabalho à vida pessoal nesse momento que é um momento de desafio para muitos, né? A gente sabe que muita gente está tendo que trabalhar e ter uma pausa para fazer uma atividade doméstica, cuidar dos 3 filhos, a Renata com gêmeos, eu também tenho gêmeos. Então, eu queria parabenizá-las por estarem à frente desses 2 institutos que estão fazendo um trabalho brilhante, brilhante, e é isso que a gente precisa. Muito obrigada pelo bate-papo, viu? Obrigada a vocês. E fiquem bem, Paula. Fiquem em casa. Boa, fiquem em casa. Juntas, isoladas. Juntas as lives e doar, fazer doações. Isso, é isso aí. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigada a vocês. Tchau.